O presidente Lula afirmou que a direita usa fake news sobre o Foro de São Paulo para atacar a esquerda. Ele compareceu no fim da tarde de ontem, na abertura do polêmico encontro. O presidente Lula disse nesta quinta-feira que a criação do Foro de São Paulo é uma bênção para a América Latina e que é preciso rediscutir o discurso da esquerda para evitar o avanço do que chamou de direita fascista. Lula afirmou que os adversários usam fake news sobre o foro para atacar a esquerda e fez um apelo por unidade dentro do campo. Para o presidente, é melhor ter um companheiro de esquerda cometendo alguns erros do que alguém da extrema-direita no poder. O petista ainda avalia que a direita fascista tem crescido e ganhado espaço no mundo e que é preciso repensar o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Durante o discurso, Lula disse que o foro foi criado para que os partidos de esquerda pudessem vencer na democracia. O petista ainda comentou que não deixou o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, participar do foro na época em que seu companheiro do país vizinho havia tentado dar um golpe no país. O companheiro Chávez, no segundo encontro que nós tivemos em El Salvador, o Chávez quis participar do Fórum de São Paulo e nós não deixamos. Nós não deixamos porque, na época, o Chávez tinha tentado dar um golpe na Venezuela. Ele era coronel, era professor da Academia Militar na Venezuela e tinha havido Caracaço na Venezuela, tinha morrido 300 pessoas. O Chávez tinha tentado dar um golpe e, quando chegou em El Salvador, o Chávez quis participar, nós não deixamos o Chávez participar, porque, olha, você não é democrático, você tentou dar golpe, você não vai participar do Fórum de São Paulo. O Foro de São Paulo, congregação de partidos e movimentos de esquerda da América Latina e Caribe, é criticado pela direita e até mesmo por setores progressistas por ser complacente com ditaduras na América Latina, sobretudo depois da visita do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal formou nesta sexta-feira maioria de votos para liberar, com critérios, o pagamento do piso de enfermagem. Os ministros julgam no plenário virtual uma decisão individual do relator Luiz Roberto Barroso. O julgamento está previsto para ser encerrado no fim da noite desta sexta. Até a atualização desta reportagem, 6 ministros se manifestaram para seguir o voto conjunto de Barroso e Gilmar Mendes. Os 2 ministros votaram para liberar o pagamento do teto com algumas condicionantes, entre as quais está o estabelecimento de um mecanismo para custear o gasto no setor público com benefício, caso seja necessário complementar o valor previsto inicialmente para cumprir a medida. Pela proposta, a União poderá abrir crédito suplementar usando como base as emendas parlamentares individuais ao orçamento destinadas a ações e serviços públicos de saúde, cobrindo assim eventuais impactos extras do poder público no pagamento da remuneração à categoria. O voto conjunto também propõe que o valor do piso deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. A medida era utilizada para absolver acusados de feminicídio e agressões contra as mulheres. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a validade da legítima defesa da honra. A tese era utilizada em casos de agressões ou feminicídios para justificar o comportamento do acusado em casos, por exemplo, de adultério, na qual se sustentava que a honra do agressor havia sido supostamente ferida.
A ação que discute o tema foi apresentada pelo PDT em janeiro de 2021. A agremiação argumentou que não são compatíveis com a Constituição absolvições de réus pelo júri baseadas na tese da legítima defesa da honra, classificada como nefasta, horrenda e anacrônica. A análise começou a ser feita pelo voto do ministro relator do caso, Dias Toffoli. Segundo o ministro, a tese não pode ser utilizada como argumento de defesa dos advogados do réu ou para justificar a absolvição pelo tribunal do júri, sob pena de anulação. Portanto, aquele que se vê lesado em sua honra tem meios jurídicos para buscar sua compensação. Assim, aquele que pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de ter sua honra sido ofendida, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. A chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a recurso retórico argumentativo odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres em nosso país. Em outro trecho, Dias Toffoli argumenta que a ideia remonta a uma concepção rigidamente hierarquizada de família, na qual a mulher ocupa uma posição subalterna e tem restringida a sua dignidade e a sua autodeterminação. Segundo essa percepção, o comportamento da mulher, especialmente no que se refere à sua conduta sexual, seria uma extensão da reputação do chamado chefe de família, o chefe homem, que, sentindo-se desonrado, agiria para corrigir ou cessar o motivo da desonra. Trata-se, assim, de uma percepção instrumental e desumanizadora do indivíduo, da mulher. Na votação, acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. O julgamento foi suspenso e deverá ser retomado em agosto, após o recesso. As ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber ainda vão votar. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que o programa do governo de incentivo ao turismo vai disponibilizar viagens aéreas a R$ 200. O Voa Brasil funcionará por aplicativo e terá limite de 4 viagens por ano. O programa do governo federal Voa Brasil, que oferecerá viagens aéreas a R$ 200, vai operar a partir de um aplicativo. Os passageiros que se enquadrarem nos requisitos vão poder comprar 4 tickets por ano. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que o primeiro estágio do programa terá como foco a atender aposentados que recebam até 2 salários mínimos. A ideia do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves. Com isso, na tese do Ministério, outras passagens também seriam barateadas. Atualmente, a ociosidade em voos ronda a casa dos 20% no Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Seguinte, o presidente Lula me pediu para trazer para cá, para o Brasil, o que a gente chama de low cost, são empresas que voam mais barato. E nós estamos trazendo, elas vão chegar ainda esse ano aqui no Brasil. Mas eu achei justo avisar as 3 empresas que fazem no Brasil, que tem 10, 15 mil funcionários, olha, nós vamos trazer low cost. Vocês não querem aproveitar e fazer um preço mais barato vocês antes que elas cheguem? Porque quando elas chegarem, elas vêm arrasando, elas fazem um preço muito mais barato. E eles toparam em cima dessa ociosidade. Então, o aplicativo vai ser do governo, você digita o seu CPF, se você não voou nos últimos 12 meses, você está apto. E aí, é claro, os bancos, o Banco do Brasil e o Caixa Econômica vão poder fazer financiamentos. A gente calculou mais ou menos, um casal vai conseguir voar a R$ 800 e de volta, por exemplo, um trecho Rio de Janeiro, Teresina. O Ministério defende que o objetivo do programa é democratizar o uso do modal aéreo no país.
Além disso, o ministro afirmou que novos protocolos de segurança serão tomados em viagens aéreas, evitando a troca de bagagens, por exemplo. Não, vai mudar porque, por exemplo, você tem um scanner facial, ele vai poder entrar e ter mais garantia de que vai acompanhar. A gente quer que as câmeras, por exemplo, fotografem cada uma das bagagens das pessoas antes delas embarcarem. E conforme elas estão no voo, elas vão receber um zap com a mala dela fotografada, que ela pode depois amanhã comprovar qual era a mala que ela estava, né? O objetivo final para a gente, eu acho que vai ser uma coisa para o futuro, mas não vai demorar muito, é que a gente tenha um chip, um QR Code em cada uma das malas, que a pessoa, quando fizer o check-in, ela vai receber esse QR Code da mala dela, que já existe isso particularmente. Antigamente era muito caro, hoje é mais acessível. E você pode acompanhar a sua mala onde ela está. E daqui a pouco, sobe 34 e baixa 10. Petrobras anuncia redução no preço da gasolina para as distribuidoras. Desemprego tem leve queda e vai a 8,3% no trimestre encerrado em maio. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.